Então, enfermagem, é com imensa satisfação que a gente vai bater um papo aqui hoje sobre como que deve ser a água que é ofertada às tubulações, né, até chegar às máquinas, para realizar o atendimento aos pacientes renais crônicos, ao setor de reuso. Como que deve ser a qualidade dessa água? O que está por trás de todo o mecanismo que é realizado para que essa água chegue com uma qualidade adequada aos pacientes? Hoje, o tema da nossa aula vai ser esse: água e diálise, segurança dos pacientes. Né, a gente começou a falar, vou me apresentar. Meu nome é Eric Assis, né, sou enfermeiro de formação, formado pela PUC Minas em 2013. Ao longo desses anos, venho tendo uma trajetória na assistência, unindo, né, os meus conhecimentos à gestão. Atualmente sou coordenador de enfermagem da Nefroclínicas, uma das clínicas prêmio de Belo Horizonte, de atendimento aos pacientes renais crônicos, e tenho uma bagagem, já trabalhei em alguns hospitais, como o Hospital da Baleia, o Hospital Evangélico, o Hospital Madre Teresa, e por formação sou especialista em gestão hospitalar pela CEGESP, terapia intensiva, urgência, emergência e trauma pela Faculdade Pitágoras, nefrologia clínica pelo CEGESP, que é o Centro Goiano de Ensino à Pesquisa. Nós vamos começar falando aqui do papel da água no serviço de hemodiálise. Né? A principal função do tratamento de água é a manutenção da qualidade, né, dessa água para as terapêuticas dialíticas. Isto porque alguns compostos, como alumínio, flúor, além de toxinas geradas por bactérias, as endotoxinas nas águas, podem debilitar o estado do paciente. A gente vai procurar aqui, nessa aula de hoje, fazer um estudo, uma analogia, de uma forma como se o sistema de tratamento de água fosse um corpo humano. Né? Nós vamos falar sobre a anatomia, a fisiologia, a fisiopatologia, os exames e o plano de ação. Então, a gente vai tentar destrinchar desta forma para que todos consigam assimilar, né, de uma forma adequada, o que é o sistema de tratamento de água. Nós vamos fazer essa divisão do sistema de tratamento de água, a anatomia em si, em 3 partes: o pré-tratamento, o tratamento em si e o pós-tratamento, para que fique mais fácil de todo mundo assimilar, né, o que é realmente o tratamento. O que seja o pré-tratamento de água? A água potável, ela é fornecida pelas empresas de tratamento de água. Né? Aqui em Minas Gerais nós recebemos, né, quem realiza essa oferta é a Copasa. Né? A Copasa realiza a captação pluvial dessa água de excelente qualidade, comparada a outros estados do país que têm uma dificuldade nessa captação e nessa segregação, né, nessa purificação da água, e ela trabalha com 2 mecanismos para que essa água chegue numa qualidade adequada, né? Essa água seja potável. Então, os 2 principais processos do tratamento de água consistem em eliminar os micro-organismos, que esta ação é realizada pelo cloro, tá? Então, a gente vai clorar essa água, a Copasa vai receber das captações pluviais e vai clorar essa água. E, posteriormente, através da ação do alumínio, num processo de decantação, ela vai realizar a eliminação dos metais pesados. Então, nós temos que guardar a primeira parte da água potável, de suma importância, né? A primeira parte que chega lá. Na hora que a Copasa vai clorar a água, vai retirar os metais pesados com a ação do alumínio, né? Vai acontecer o processo de decantação, posteriormente vai chegar nos sistemas de abastecimento da Copasa e essa água vai chegar lá na caixa d'água para a gente, que ela vai estar numa composição, numa conformatação potável para que a gente possa iniciar os outros processos. Ok? Então, nesse pré-tratamento de água, a gente tem que avaliar algumas coisas, né? As características do cloro, né? As características organolépticas que a gente pode avaliar, como cor, odor, pH e a concentração da água. Tá? Algumas coisas são muito importantes
para que a gente possa ter um tratamento de água eficaz. A concentração do cloro na água potável, né, nesse momento aí do pré-tratamento de água, no sistema de tratamento de água para hemodiálise, ele deve estar em 0,2 milímetros por decilitro, tá? E a concentração do cloro de água em poços cartesianos, ela deve estar em 0,5, tá? Então, a gente tem que saber e ter isso bem definido na nossa mente que dentro das unidades, né, de oferta a atendimento aos pacientes renais crônicos, elas podem receber a água potável das caixas de águas das empresas que fazem esse trabalho ou de poços cartesianos ou, posteriormente, de caminhões-pipas. E aí, cada concentração de cloro vai variar. Na água potável, 0,2. Na concentração de poços cartesianos, 0,5. Importante ressaltar que a normatização que rege todo esse sistema de atendimento é a normativa RDC 11, né? que é de 2014. Né, essa normativa, que é uma determinação do Ministério da Saúde. E nós trabalhamos em cima das determinações que são legisladas pela RDC. Tá? Uma situação bem importante a gente salientar, que no capítulo 8, artigo 45, é o início do destrincho, né, de todas essas informações e obrigatoriedades que são definidas pelo Ministério da Saúde. Vamos passar aqui para a próxima etapa, que é o tratamento da água em si. Nós falamos do pré-tratamento, né, anatomia do nosso paciente. A primeira parte nós destrinchamos, que é o pré-tratamento. Agora nós vamos entrar na parte do tratamento em si, que é a segunda parte do nosso paciente. Né? Nesse tratamento, depois da água potável, a primeira parte desse tratamento que a gente tem que deixar, tem que estar bem claro para a gente, essa água ela vai passar por quê? Por um cilindro, né? Uma resina, um cilindro de areia, que ele vai ter o objetivo de quê? Realizar a filtragem da sujidade grosseira. O que é sujidade grosseira? Uma pata de barata, um resquício de uma aranha. Então, são sujidades grosseiras, né? São sujidades que têm um tamanho maior, um volume maior. Né? O próprio nome já diz, grosseiro mesmo, um volume maior. E essa troca, né, de areia, ela não é usualmente determinada que você tenha que trocar. Né? Você tem que avaliar dentro da resina qual que é o prazo de validade dessa resina e monitorar se o nível dela está sendo adequado. Né? Se ela estiver abaixando, a gente vai completar. Não precisa realizar a troca em si do cilindro total. Então, para a gente certificar a realização, né, após lá a água potável está chegando, primeira etapa do sistema de tratamento de água, cilindro de areia, filtração da sujidade grosseira. Posteriormente, a gente vai passar para o tratamento de água na fase 2, né? Que posteriormente já passou por essa filtro de areia, agora a gente vai chegar no quê? No cilindro de carvão. Qual que é o principal objetivo do cilindro de carvão? O principal objetivo desse cilindro de carvão é a retirada de cloro. Por que que... Aí vocês vão me perguntar, Eric, por que que a gente deve retirar o cloro? Porque o cloro, no primeiro momento, ele é benéfico para a retirada, né, dos agentes iniciais no pré-tratamento. Posteriormente, se chegar o cloro, né, nesta água que vai ser encaminhada para a alimentação das máquinas e do reuso, pode gerar no paciente uma hemólise. E isso vai gerar uma repercussão muito grande nesse paciente. Então, neste momento, o cilindro de carvão é destinado a realizar a retirada do cloro ainda existente nessa água. Né? É obrigatória a execução da troca conforme a descrição nesse cilindro, né? Que vem descrito lá de quanto em quanto tempo que a gente deve realizar a troca
desse cilindro de carvão. E a concentração desse cloro deve ficar abaixo de 0,01 decilitros de cloro, tá? A gente tem que observar muito bem essa parte. Essa parte ela tem que ficar muito bem esclarecida, que a gente deve estar realizando este acompanhamento. Tá ok? Nós vamos passar aqui agora para a terceira parte, né, do sistema de tratamento em si. Nós falamos lá do pré-tratamento, agora nós estamos no tratamento da água. Qual que é a terceira fase? Né? A terceira fase, a gente vai estar, essa água vai estar passando pelo cilindro do abrandador. Né? Qual que é o objetivo do cilindro do abrandador estar ali, né? Nesse processo de tratamento de água? É a retenção de cálcio e magnésio. Essas ligações, esses cátions que estão presentes, né? Esses eletrólitos que estão presentes nesse sentido da água, eles têm que ser retirados pelo abrandador pela troca catiônica. Então, esse abrandador vai fazer a retenção principal de quê? De cálcio e magnésio. Qual que é o objetivo de realizar a retirada de cálcio e magnésio? A redução da dureza da água. Essa água não pode chegar com uma dureza elevada no tratamento em si, na parte do pós-tratamento, tá? Então, quando a resina, né, o abrandador está íntegro, está funcionante, ele vai realizar a retirada do cálcio e magnésio, vai reter esse cálcio e magnésio, vai deprimir, reduzir essa dureza da água, e associado a isso, para que não possa lesar essas membranas do abrandador e drenar esse cálcio e magnésio que foi retido, né? Posteriormente ao abrandador é colocado, né, associado a esse, um tanque de salmoura, porque vai ser o escoamento na salmoura do cálcio e magnésio retido no sistema de abrandador. Então, para a gente resumir, né, tudo que foi falado, abrandador retém cálcio e magnésio, e para que eu possa expelir ele e não gerar uma deteriorização dessas fibras dentro do abrandador, eu vou escoar, né, esse cálcio e magnésio na salmoura, que deve ser alimentada no mínimo 3 vezes por semana. Existem locais onde vai ter uma necessidade maior de reposição desse sal, tendo em vista o nível de dureza que essa água pode apresentar, né? Cada região vai ter a sua característica desta água, ok? Então, né, nós já falamos de 3 etapas. Agora a gente vai falar da 4ª etapa no próprio tratamento de água em si. Nós vamos chegar aqui na parte mais refinada desse tratamento, que é o quê? São as membranas de osmose reversa, né? Então, aqui nesse processo, a gente está chegando numa das últimas etapas desse refino, dessa purificação dessa água que chegou da caixa d'água lá, né? Então, aqui a gente já está chegando na 4ª etapa, que é a osmose reversa. Então, qual que é o objetivo? É a purificação refinada. Então, tudo ainda que ficou retido lá, vai fazer aquela última parte, aquele pente fino mesmo, né? Aquela ultrafiltragem para que essa água seja a mais límpida possível, a mais purificada possível, onde a gente retire quaisquer possibilidade de gerar algum comprometimento ao paciente, tá? Então, são membranas que são colocadas após a salmoura para realizar essa ultrafiltragem. Existe a possibilidade, num tratamento de água, da gente ter apenas uma membrana ou trabalharmos com 2 membranas, que a gente pode classificar como duplo passo. Alguns lugares onde atendem
o tipo de terapia hemodiafiltração, obrigatoriamente nós vamos ter que ter o duplo passo, que são 2 membranas. Nos locais onde apresentam apenas máquinas convencionais, um passo, né? Uma membrana vai atender às necessidades desse tratamento de água. Tá ok? Então, agora a gente vai falar um pouquinho aqui da terceira etapa dessa anatomia, né? Do nosso paciente. Nós falamos do do tratamento em si, e nós vamos falar agora do pós-tratamento de água, que é o sistema de distribuição da água. Então, essa água está ultrafiltrada. Nós precisamos que essa água chegue pela tubulação nas máquinas de hemodiálise e no reuso, né? De suma importância isso. Como que a gente vai fazer isso? Existem 2 formas dessa alimentação. Através dos loopings de PVC, que devem ser trocados a cada 7 anos, né? Devido a esses encaixes, podem apresentar algumas microfissuras, que isso aí pode gerar alojamento de bactérias heterotróficas, endotoxinas, e isso gerar posteriormente uma bacteremia no nosso paciente. E os loopings de PEX. O que seria o PEX? Esse é um material mais novo no mercado, que esse material ele não tem encaixes, né? Eles são inteiriços, que reduzem essas possibilidades de microfissuras, facilitando assim a passagem desta água, tá? É o mais indicado uma vez que não possui conexões, né, minimizando a proliferação bacteriana. E ele também é um custo mais elevado, mas ele também tem um período de vida útil maior. O looping de PVC 7 anos e o PEX 15 anos. Tá? Posteriormente, essas tubulações adequadas e funcionantes, né, ela vai estar encaminhando essa água, né, por pressão, por bombas de pressão, né, nós vamos chegar posteriormente a falar disso, no local onde ocorre a junção da água com os componentes, né, que lá na máquina de diálise. Posteriormente, essa água vai chegar e vai ter contato com as soluções ácidas e básicas. E no reuso, né, que é o sistema de reprocessamento de capilares e linhas, que essa água deve estar atendendo às necessidades do reuso com uma pressão monitorada através do manômetro de 20 a 30 PSI. Então, toda essa água que passa pelo sistema de tubulação, tanto o PVC como o PEX, ela trabalha sob pressão, porque essa água ela não pode ficar parada, né? Quando ela chega nessa fase, né, ultrafiltrada, que ela está dentro do tanque, né? Até lembrando dessa parte que ela está dentro do tanque de água, né? Propriamente dito que ela já está ultrafiltrada, ela vai ser encaminhada através de pressões de bomba, porque ela não pode ficar parada. Essa água ela tem que movimentar, ela tem que ter um turbilhonamento 7 dias por semana, 24 horas por dia. Porque ela vai reduzir ao mínimo possível quaisquer tipo de bactérias ou endotoxinas ficarem transitando por aquele sistema de água. Então, gente, só para certificar, né, no pós-tratamento de água, o sistema de distribuição, né, então a gente certificar aqui, vamos fazer um checklist dos exames, né, que a gente tem que avaliar. O tempo para avaliação, pontos de avaliação, uma vez por mês, que é o pré-tratamento no ponto de água potável, os retornos do looping, que é o tratamento propriamente dito, e o pós-tratamento, que é o reuso. A limpeza da caixa d'água, a água que chega da Copasa, que vai realizar esse fornecimento aí para a gente. A legislação exige que ela deva ser feita de 6 em 6 meses. A análise bacteriológica, né, que é desses exames aí que são relacionados à parte física e química, né, é uma vez por mês. E as máquinas de diálise, né? Se eu tenho um parque de máquinas aí de 12 máquinas, eu tenho que elencar num cronograma uma máquina dessa a cada mês, porque a legislação me exige que anualmente
o dialisato dessa máquina deva ser avaliado. O que é o dialisato? É a mistura da água que chega tratada na máquina em contato com a solução ácida e a solução básica, que vai formar esse dialisato. Tá ok? Vamos partir para o próximo aqui, então, que nesse caso, né, a gente coletou os exames, né, do nosso paciente aí. E essa fisiopatologia, que é o desvio do normal, né? É o do desvio do normal. Então, a gente tem que observar o quê? No desvio do normal, que é a identificação de alguns problemas que podem ser frequentes. Essas questões de pirogenia, né? Essas questões de elevação da contagem de bactérias heterotróficas, né? De registros de endotoxina nesses exames elevados, a gente tem que ter muito cuidado para isso. Então, vamos dar alguns exemplos. Realizada a coleta mensal nesses pontos específicos que a legislação exige. O que nós devemos fazer? Interpretar os exames, verificar se estão dentro dos níveis aceitáveis, né? Contagem de bactéria heterotrófica até 100, contagem de endotoxina até 0,25. E coliformes fecais têm que sempre estar zerados. Mas nós, né, como trabalhamos com prudência e prevenção, nós devemos sempre observar o seguinte: se já chegar no marco de 50, nós temos que já realizarmos planos de ação, para que não extrapole e trabalhemos com limítrofe, né, com dados limítrofes. Nós não podemos trabalhar com isso, porque reações pirogênicas podem gerar no paciente várias situações que podem levar ele até a óbito. Então, nós temos que trabalhar desta forma. Então, nós temos que identificar algumas situações. Certificar que a coleta foi feita de forma adequada, pode ter tido um erro na coleta, uma contaminação. Verificação de todo o sistema de tratamento de água, observação de microfissuras, vazamentos, se as bombas estão pressurizando de forma adequada, se os níveis estão adequados, se a condutividade está acima de 10, porque essa avaliação do condutivímetro vai verificar se os níveis estão adequados, né? A legislação diz que a condutividade tem que ser de abaixo de 10. Então, se ela estiver mais alta, no display do tratamento de água vai estar descrito isso. Então, vai estar passando mais eletrólitos que não podem estar passando para essa parte do pós-tratamento. Então, tudo isso tem que ser identificado, né? Lá no reuso, a avaliação se a água está chegando de forma adequada, com pressurização de 20 a 30 PSI, se as conexões hidráulicas do tratamento de água propriamente dita nas salas estão adequadas, né? Se está tendo algum vazamento, se os encaixes estão adequados. Então, a gente tem que começar a monitorar todo esse processo para a identificação de possíveis sinais de alguma contaminação ou falha de coleta, tá? Nós temos que ter muito atento a isso, gente, porque isso é muito grave. Então, quando chega no marco de 50, né, nós não vamos ter esse marco limítrofe. Chegou no marco de 50, nós temos que já produzir planos de ação para que não possa ter, né, o nosso paciente sendo exposto a quaisquer riscos de vida. Tá ok? E antes da afirmação, realizar nova coleta pautada nos protocolos assistenciais. Se veio um desvio padrão em um mês, vamos coletar imediatamente uma nova amostra ou realizar uma nova desinfecção, que deve ser mensalmente no sistema de tratamento de água, para que a gente certifique que está tudo ok. Tá? Então, meus caros colegas da enfermagem, aqui propriamente dito é o sistema de tratamento de água, né? A gente pode verificar aqui o reservatório de água, o sistema de filtração propriamente dito, né?
que é as resinas, né? Que exigem uma desinfecção mensal, uma troca de carvão anual, o sistema de osmose reversa, né? Uma manutenção periódica e a troca das membranas, a higienização mensal, né? Ali próximo ao looping, para que possa estar conforme a legislação determina, né? O sistema de tratamento de água, até chegar essa água nas máquinas de hemodiálise, né? Isso é um resumo básico de tudo que a gente falou aqui, né? Desde a chegada no reservatório até o sistema de filtração, o sistema de osmose, a chegada no reservatório, posteriormente a pressurização dessa água até chegar nas máquinas de hemodiálise e no reuso, né? E deixar bem claro que essa é uma das partes mais importantes que nós temos que observar, porque os nossos pacientes já são bem comprometidos, né? A doença renal crônica, ela acaba comprometendo muito esse nosso paciente. E nós temos que ofertar de forma adequada essa água para esse paciente, monitorar muito esse tratamento de água. Antes de falar dessas referências aqui, queria só certificar, né, de que o mais importante, né, da parte da enfermagem é a verificação dos níveis adequados, os registros completos e a inicialização dos turnos de diálise apenas se estiver tudo conforme. Níveis adequados de cloro e pH, pressurização da água adequada, condutividade adequada, tá? Para que possa ser realizada uma terapia renal substitutiva nesse paciente de forma adequada e sem eventos, tá? Para que esse paciente esteja bem atendido. Caso ocorra, né, essas situações adversas, nós devemos mitigar, se debruçar em cima de tudo, realizar um registro geral, uma avaliação complexa de como está o nosso processo de trabalho, né? O núcleo de segurança do paciente também tem que agir muito nisso, porque o plano terapêutico do paciente passa por esse tratamento adequado. Tá ok? Nós utilizamos aí como referência a RDC 11 e a RDC 36, e de antemão, mais uma vez, agradecer o convite do Corém, dizer que essa iniciativa é de suma importância para que o conhecimento seja cada vez mais difundido a todos. E de uma próxima oportunidade, espero estar com vocês novamente. Um abraço.